Olá pessoal, trazendo aí para vocês um resumão do que rolou nessa última semana do TSA. O curso Quero Passar no TSA, vimos avaliação pré-anestésica e posicionamento e lesões associadas. Dois temas importantes, óbvio, avaliação pré-anestésica sempre cai nas provas. Importantíssimo a gente saber aí aspectos legais, exames físicos, principalmente aí riscos, classificações e o jejum que vem caindo bastante nas últimas provas, e também medicação em uso, o que suspende, o que não suspende. Lembrar também aí dos fitoterápicos. Falamos sobre o pré-anestésico, os aspectos legais da ficha, exame físico aí de via aérea também, super importante a gente ter essa noção, principalmente para a prova. Saber também os riscos que existem aí, classificatórios, o que vai levar o paciente a maior investigação ou não. A maioria das vezes cai aí um quadro clínico de um paciente perguntando qual que é o estado físico ou qual a classificação de risco e se vai precisar ou não pedir mais exames ou se pode prosseguir para anestesia. Então, esse ponto aqui é um ponto muito importante, não se esqueçam deles. Medicações, já falei aí na introdução, atenção para os fitoterápicos, sempre lembrando deles, que eles estão aí em alta também, sendo possivelmente questionados na prova, e lembrar também dos antiagregantes plaquetários daqueles tempos para os stents farmacológicos e não farmacológicos que a gente expôs na aula. Aí o jejum, como a gente já comentou, e aí a gente prossegue para outra aula que é posicionamento e possíveis lesões, que a gente separa no curso Quero Passar no TSA para a gente ir um pouquinho mais profundo no posicionamento. Também é importante as noções do posicionamento e quais são as cirurgias que vão levar a maior risco do paciente. Então a gente tem todos esses itens que foram estudados. A gente fala bastante aí de lesão de plexo braquial, as lesões mais frequentes que a gente tem em anestesiologia, né, no posicionamento estão relacionados aí ao plexo braquial, e a gente lembra também de outros riscos que podem ocorrer durante o posicionamento do paciente. Então lembrar os mecanismos, a fisiopatologia dessa lesão, e lembrar que muitas vezes, como a lesão ulnar, que é uma das mais frequentes, a gente muitas vezes não tem um substrato, uma explicação para ela, né? Isso a gente tem lido bastante aí, visto bastante na literatura. Alguns pacientes têm uma predisposição e não se sabe ainda por quê, tá? Lembrar das alterações fisiológicas também, isso a gente vai relembrar desses pontos quando a gente falar em cirurgias, principalmente de videolaparoscopia, que a gente muda bastante o posicionamento do paciente, o Trendelenburg e o céfalo aclive, essas alterações que a gente pode ter do ponto de vista principalmente cardiovascular e respiratório. As lesões, como eu falei para vocês, as posições de litotomia também nas cirurgias urológicas ou ginecológicas, né? Lembrar da compressão aí, principalmente da coxa, dos membros inferiores, e dessas lesões que podem ocorrer frequentemente. Que posição sentada, lembrar sempre da hipoperfusão cerebral, a gente fala bastante disso na aula, então lembre-se da hipoperfusão cerebral, ela é muito mais frequente do que a embolia que pode ocorrer, principalmente nas cirurgias de neuro, que a gente vai falar lá na frente na neuroanestesia sobre as cirurgias de fossa posterior. Então cuidado com a hipotensão e a insuficiência vascular, né, o que deixa esse paciente muito mais propenso a uma isquemia do sistema nervoso central. A posição ventral também, que vocês conhecem aí, várias complicações, o que a gente chama de destaque aqui, a cegueira pós-operatória, os fatores de risco lá nas cirurgias de coluna, principalmente, que a gente fala na aula, que também cai bastante na prova, né? Paciente hipotenso durante todo o tempo da cirurgia, cirurgia de longa duração, transfusão de sangue, reposição maior com cristalóides do que com coloides, alguns fatores de risco que a gente vem discutindo em relação a isso. E a posição lateral também, lembrar aí das alterações, a gente vai falar mais disso também lá na frente, quando a gente falar do tórax, a gente vai voltar de novo e frisar os riscos da posição lateral, também uma posição que deve ser estudada, pode cair aí alguma questão na prova. Ok, pessoal? Então fica aí o que foi o resumão da nossa semana, dessas duas aulas super importantes para a prova do TSA, e deixamos aí o contato, né, para você, caso tenha alguma dúvida, querer entrar em contato com a gente e conhecer o curso, está super convidado. Valeu, pessoal, e até a próxima.